Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um Tomando Uma. Hoje, tomando uma água, porque o assunto é saúde. Vamos falar de saúde. Não beba, é o assunto que a gente vai falar aqui. Pois eu já recebi aqui uma lista das coisas que você não deve fazer, ou melhor, deve fazer para ter mais saúde. Menos farinha, leite e açúcar, pratique atividade física, fale menos e ouça mais. Belíssimo conselho. Beba com moderação, busque a felicidade. Tome vitamina D, beba mais água, seja generoso, durma cedo, seja grato e sorria. Essas mensagens aqui dessa campeoníssima foi eleita uma das maiores jogadoras do mundo do século XX, é uma das maiores jogadoras de todos os tempos dessa modalidade do vôlei, que é o segundo esporte aqui no Brasil, é o esporte que mais dá audiência depois do futebol, num país que o futebol é tão falado que o vôlei faz, a gente precisa prestar muito atenção. Estivemos aqui com a Sheila e hoje com ela, Felipe. Faça as honras. Fernanda Venturini. Palmas. Que honra, hein? Obrigada. Estamos chique. É isso. Demais. Muito prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigada. Sou fã de longa data. Eu me lembro de assistir com meu pai seus jogos e torcer muito pelaquela seleção feminina. Tinha tantos nomes maravilhosos ali, gente que fez tanta coisa, inclusive, legal depois da carreira, né? Eu queria começar esse papo com você, te perguntar quando que você descobriu que você era tão boa? Pergunta do milhão, hein? Ah, meu Deus. Quando eu descobri que eu era tão boa, quando eu comecei a ganhar muitos títulos, me chamavam para ganhar título. Tinha acabado de ter minha filha Júlia, a Virna me liga. Fernanda, você tem que ir para Osasco para ganhar o título, que nunca Osasco ganhou. Aí eu ia para lá e ganhava. Aí eu ia para outro time e ganhava. Aí para outro time e ganhava. Onde eu ia, eu ganhava, entendeu? Então eu era comandante, assim. E acho que quando eu fui a melhor do mundo, né? Acho que isso já basta, né? Você fala, nossa, como eu fui longe. Então, assim, eu fico feliz pela carreira que eu tive, pelos campeonatos que eu joguei, ganhei, perdi. Tive a chance de jogar a minha primeira final olímpica, por causa de um ponto a gente não jogou lá em Atenas, mas nada estraga o que eu fiz e eu sou muito feliz por ter tido uma carreira assim. E você começou como atacante e virou uma das melhores levantadoras do mundo. Como é que foi essa transição de posição, assim? Então, eu comecei com 11 anos em Ribeirão Preto, né? Que minha mãe mora lá até hoje. E aí, depois, com 13, Deus me deu o dom para jogar vôlei. Então, eu tinha facilidade para jogar vôlei. Quando faltava uma levantadora, eu falava, deixa eu levantar hoje, Roger Viana, que foi meu primeiro treinador. E eu gostava de levantar. E aí depois, quando eu vim para São Paulo com 15 anos, que eu vim morar sozinha aqui em São Paulo, você falou de Angélica, pertinho de onde eu morava. Ah, sim. Santa Cecília. E ali cheguei aqui e falei para o Fiaschi, que era o treinador do Pão de Açúcar na época, eu falei, olha, eu quero ser levantadora, eu não quero ser atacante. E aí comecei o processo, a treinar levantadora. Fiz a minha primeira Olimpíada, que foi em 88, em Seul, eu joguei atacando, porque naquela época a saída jogava passando, hoje a saída é a principal jogadora. Então eu passava muito bem, eu armava muito bem o time. Era uma atacante média, mas as melhores eram as ponteiras, as meios, né? Então, assim, depois, na segunda Olimpíada, também eu já entrava um pouquinho de levantadora, mas atacava também. Aí na terceira, que foi Atlanta, que foi 96, que essa eu me lembro bem de assistir com meu pai. Quantos anos, 96? Eu tinha 8 anos de idade. Nossa, olha isso. E eu tenho memória desde os 6, assim, de esporte muito forte. Desde a Copa de 94. Que legal. Eu já me lembro de assistir bastante coisa. Eu lembro do dia da morte do Ayrton Senna, onde eu tava. 6 anos de idade, com um avião passando, fazendo o S, assim, no céu. Olha que... Eu me lembro muito dessas... E o esporte sempre esteve muito presente lá em casa. Olimpíadas era um evento, a gente parava para assistir e assistia todos os esportes. Vôlei de praia, a gente adorava assistir, as duplas, né? E uma coisa que eu fico me perguntando é, assim, o vôlei ele foi mudando ao longo do tempo, né? Ele está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais evoluído. O vôlei feminino ele conseguiu ter uma coisa que é ter a mesma importância no Brasil que o masculino, coisa que dificilmente os esportes conseguem fazer. Ao que você atribui
essa menor diferença, e eu diria quase diferença nenhuma, entre o prazer do brasileiro assistir a modalidade feminina e masculina que Porque a acontece no vôlei. feminina dá mais jogo, tem mais defesa. O masculino é tu-tu-tu-tum, cai a bola. É. Hoje até que tem mais... Tem. Hoje tá o E as vôlei meninas masculino. também hoje estão mais fortes também, né? É, então assim, o vôlei feminino, você vê que o ginásio enche, o masculino não enche. É. Hoje você vê Osasco, você vê Uberlândia, você vê Rio de Janeiro, você vê as principais, né? É assim, a torcida comparece, a torcida forte mesmo. E já era assim na sua época ou foi crescendo depois da sua geração? Não, na minha época não tinha celular primeiro, né? Então você só todo mundo ficava ou na televisão ou ia para o estádio, Tá. né? Ibirapuera, lotado, Lotado. enfim. Então era assim, a gente não tinha muita opção de coisas para fazer, então ia para o estádio para ver jogo. Então naquela época era assim, a gente também enchia ginásios, né? O masculino também, que tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro. Então assim, mas hoje o feminino, as jogadoras feminino estão acima do masculino, eu diria, aqui no Brasil. Eu vi algumas... Inclusive elas ganham melhor, né? Sim, a Sheila comentou sobre É. isso aqui, inclusive. Ainda falando sobre a sua posição, eu vi várias opiniões de especialistas no vôlei dizendo que você mudou a posição de levantadora, assim. Você era uma levantadora, eu vi lances e tudo, você era muito criativa e tudo mais. Você acha que a posição de levantadora mudou depois de você passar pelo vôlei ou hoje a gente tem jogadoras que fazem um jogo parecido com o seu? Como que você avalia a posição? Eu acho que naquela época a gente jogava mais livre, assim, era desmico, era bituim, era jogadas, né? Hoje não tem quase, hoje é ponta, meio, saída, ponta, meio, saída. Eu acho que hoje o vôlei é meio amarrado, a levantadora, não tem muita... Tanto... A levantadora não tem essa vontade de fazer também, pode ser, mas de improvisar, de inventar moda, né? Eu fazia com a Fu, fazia tudo e mais um pouco. Então, assim, hoje não, hoje as meninas são mais, você vê, é raro você ver uma desmico, Nossa, sim. é raro você ver uma jogada, né? Mas, assim, naquela O que época... é a desmix? Só para as pessoas que estão aqui não Desmico entender. é assim, uma jogadora de meio puxa na frente e a Certo. saída bate logo atrás. Ah, sim. Aí Ela é mais bituim, rápida, né? a jogadora puxa uma chutada e a jogadora bate no meio, a ponteira. Essas são as jogadas mais. China, que é aquela que vai pôr com o pé atrás. Uhum, sim. China, o tempo atrás. Aquela que a levantadora ela ameaça que vai levantar e bate. É de Segunda. É de segunda. Você fazia muito. Fazia muito. Essa era uma jogadaça. Nossa, o narrador é loucura. Eu vi uns lances no Twitter, velho. Nossa. É verdade. É. Então é As isso. jogadoras perderam isso, você acha? Não, assim, eu acho que as levantadoras não têm muita criatividade hoje, assim, não tem. Ou é o técnico que não deixa que tenha, Pode ter. enfim, também. Ou a levantadora não tem essa vontade de fazer, que eu gostava muito de fazer jogada, bola rápida, eu era campeoníssima. Ô, Fernanda, aqui nesse seu folhetinho aqui que você me deu, tem vários conselhos. Minha pergunta é a seguinte: se sentasse aqui na sua frente a Fernanda de 18 anos, dado o fato de tudo que você Com esse aprendeu na folhetinho vida... aí. Não, esquece o folhetinho. Eu quero saber o que você falaria, o que você daria de conselho para a Fernanda de 18 anos, se você, com a sua experiência hoje, a encontrasse. Eu falaria, para de comer farinha, leite e açúcar. Com certeza, isso com certeza, porque inflama o corpo. Falaria, tome vitamina D, porque é muito importante, porque hoje, se você não toma sol, né? Eu tô bem de vitamina D, porque eu moro no Rio, né? Bronzeado. E aí, enfim. O que mais? Falaria, beba menos. Eu não sou de beber, mas meu namorado bebe muito, então eu bebo um pouquinho, às vezes, água, né? Assim, Do lado ali, né? vinho, né? Também não posso ficar sem beber nada, mas eu gostaria de não beber nada. Então, assim, hoje, se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, eu estaria jogando até hoje, para você ter uma ideia. Porque eu já fiz célula-tronco no meu joelho, eu já fiz, hoje eu faço cama hiperbárica, que é maravilhoso, que é para rejuvenescer. Hoje eu estou andando para trás. Vocês estão indo para frente, eu estou indo para trás. Igual aquele americano que gasta milhões. Eu já vi documentário desse cara, uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. O cara dorme 8 horas da noite. Não, ele é um bilionário, né? Ele tem dinheiro para dar com pau. E O cara segue a risca da vida
Não, Deveríamos ele pega, ter ele isso. pega Ele tem o um sangue do filho, filho. ele parece mais novo que o filho, É cara. bizarro, cara. Muito louco. Então, enfim. Então, hoje as pessoas, assim, estão muito... Ninguém quer envelhecer, né? Porque hoje... Morrer, meu namorado hoje tem 62 anos, ontem a gente estava conversando, ele falou assim, nossa, quando eu tinha 20 anos eu falava, o cara que tinha 30, que velho. E hoje com 60 ele fala, poxa, eu que Tô mó tô novo. aqui já. Você já viu aqueles vídeos dos programas do Silvio Santos, da década de 80, 80? Nossa, cara, isso Cara, é bizarro. você vê lá o cara, meu nome é Adalto, o cara tinha 30 anos, assim, né? E a feição Não, de o velho. cara 22, você dá pro cara 45. assim. Então, É, exatamente. verdade. Hoje, você tem, inclusive assim, pra quem não sabe, você tem um podcast de Tem um fala de podcast. saúde e tal, já tem 4 anos, né? Já tem, sacadas de ouro no YouTube. Então, sigam lá, pessoal. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você acha que essa geração atual agora liga mais pra saúde? Tá cada vez mais ligando pra esse tema do que no passado? Porque está em alta, né? Essa coisa de ser saudável, né? Eu tenho uma filha de 24 anos, ela está totalmente alinhada já, totalmente. Tem uma de 16 que já está também, já está. Então, assim, eu acho que... Eu vi uma reportagem esses dias que o consumo de bebida alcoólica caiu muito. Verdade. Porque essa nova geração não bebe. Até fumar cigarro caiu muito também. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso. Não sei se... Porque a minha mãe fumava. Minha mãe é uma pessoa que não acredita em nada do que eu falo. Assim, entendeu? Então, ela fuma, enfim, tá na cadeira de rodas, mas anda com o pezinho, assim. Estou dizendo assim... Mas estou dizendo, se você quiser viver bem, eu quero envelhecer bem. Não claro. quero envelhecer com a minha mãe numa cadeira de rodas, que não sai de casa, não sei o que, entendeu? Claro. Isso é escolha. Esse é o ponto, velho. Esse é o ponto. Você quer, como que você quer envelhecer? Você está com quantos anos? 37. Novinho, e você? 34. Vocês são novos ainda. Estou com 55. Então, assim, eu já passei dos 50. Então, agora tem que pensar já como você quer envelhecer. Você quer dar trabalho para vocês têm filhos? Não. Ainda não. Mas quando tiver, tipo, dar trabalho para o filho, né? Você saber se seu filho vai cuidar de você. Então, você tem que pensar tudo nisso. Nossa, Então, eu parei pra pensar nisso. então é... Preciso ter um filho, velho. Senão eu tô fudido. Não, mentira. Preciso Ou você tem um me cuidar filho, melhor. ou você ganha muito dinheiro e vai pagar uma cuidadora, cara. Não. É isso. Tem que ter um filho, tem que ter um filho, né? Eu acho que... eu tenho 2 filhas, né? A gente ia ter uma só, mas daí no final a gente falou, vamos ter mais uma, porque eu acho... É triste você... Eu conheço gente que tem um filho só, aí o filho tem uns filhos só, acabou a família. Você está entendendo? Você pensa nisso. Não é. Você tem Porque razão. quando você for envelhecer, e aí? Acabou a família. Tem gente que o pai morreu, a mãe morreu, não tem mais família. Então tem que pensar E nisso. muda tudo. Você foi mãe durante a sua carreira de Foi. jogadora. Parei- Mudou alguma coisa na sua percepção? Dentro da Ah. quadra ou não? É lógico, os cuidados, assim, a preocupação sempre tive, viajava muito, né? A Júlia ainda me acompanhou muito, a Vitória já tinha parado e tal, mas estou dizendo outra coisa, não deixa de fazer as coisas por causa de filho, que tem gente que é amarrado no filho. Você tem que criar filho para o mundo, não filho para você. Tem uma amiga minha que nunca viajou com o marido, a filha tem 30 anos hoje, nunca viajou com o marido. Que isso. Você está entendendo? Então, eu acho que a gente tem que se libertar dessas amarras, claro. porque Concordo. o filho faz parte da vida, mas também não é uma coisa que... Enfim, eu criei minhas filhas para o mundo, viajam sempre, desde novinhas, sozinhas, sabe? Tem que ser assim, criar filho para o mundo. Nunca quis que elas fossem atletas, A mais jogadoras? nova joga, mas não tem personalidade. Não tem. Caraca, toma essa cornetada aí. Não tem personalidade, não é aquela que pega a bola no final de semana, vai ficar batendo bola em casa, que tem uma bola no quarto, não é. Ela não gosta tanto. Não tem, isso aí é você querer. Sim. Tem uma amiga dela que faz vela. A mãe foi para Disney. Mãe, não quero ir para Disney, eu quero um barco novo. Aí, essa menina vai longe. Entendi, porque ela Tá é entendendo? destemida. Secada, né? Aham. É, exatamente. melhor. Só quer fazer vela, quero um barco novo. Então, é isso, a diferença. Eu, na minha época, eu queria só jogar vôlei. Jogar vôlei final de semana, sábado, domingo, feriado, entendeu? Então, é isso que eu falo, o espírito. Não tem o espírito de quem vai ser uma grande jogadora. Os grandes são assim, né, cara? São. A São muito história obcecados, deles né? você pega todos Desde os esportes. cedo, né? Tem muita gente muito talentosa que ficou no meio do caminho por falta de obsessão, né? A gente vê no futebol mesmo, que é o nosso métier, assim, a gente vê grandes talentos que
foram grandes, mas poderiam ter sido muito mais se tivessem se cuidado melhor, se tivessem cuidado. Às vezes o cara chega naquela idade 32, 33, o cara quer começar a se cuidar e aí não consegue mais. Meu Deus, desliga aí, desculpa. Não sei o que. Nunca enfim. toca meu telefone. Isso. Não, então, e aí assim, o que eu fico me perguntando é, quando você vê, com a sua mentalidade que você sempre teve de ser uma atleta que sempre se cuidou muito, quando você vê jogadores, independentemente do esporte, que você vê um talento nato, mas que não se cuida, te bate uma certa tristeza ou você pensa assim, a vida é de cada um faz o que quiser, se o cara tá feliz assim... Não, me dá uma certa tristeza, que ele podia ir longe, podia ter alguma carreira, né? Hoje tem uma amiga, eu conheci uma pessoa na praia que o filho fez 18 anos, é campeão já de vela, só que agora ele entrou na faculdade, entendeu? E aí agora? Entendeu? Ele está nessa sinuca de bico, porque ele não sabe se continua ou se vai estudar. Então, assim, mas pelo menos foi até 18 anos, foi um campeoníssimo, tarará. Não vai chegar numa seleção? Talvez não, mas estou dizendo, poderia, entendeu? Então, mas assim, cada um faz o que quer, mas né? Não é fácil também conviver com o esporte diariamente de alto rendimento. Já teve algum dia que você entrou numa quadra sem querer estar ali? Não? Eu parei. Quando chegou esse momento, eu dei uma parada da seleção. Eu saí, fiquei só no clube. Eu também cansei, né? Chega uma hora que cansa. Uhum. Aí depois você volta, enfim. Então, assim, foi muito. O Bernardo chegou na seleção, ele chegou em 94. Eu tinha 23 para 24 anos. Entendeu? Foi muito tempo ralando, muito tempo treinando, né? Porque ele chegou para jogar com Cuba. E treinava igual as cubanas. Era uma loucura, né? Então, assim... o esporte de alto rendimento machuca. Você acha que não é machuca? Eu tive problema no joelho, teve gente que tem problema no ombro, tem problema da coluna. Machuca bem, né? Porque na nossa época era subir escada, saltar plinto. Hoje não, hoje é uma coisa mais na quadra, um circuito geral, assim, para não machucar. Porque na nossa época era tiro na pista, era muita corrida, era bem diferente a parte física de hoje. Eu vi uma entrevista sua no UOL, e você, em dado momento de uma grande entrevista que você deu em 2019, você cita o Bernardinho e diz que você foi uma antes e depois dele. Ao que você atribui a melhora que ele te deu como atleta? Assim, o que ele tinha de diferente, o que ele tem ainda, né? Porque ele tá na ativa. Ele é o melhor, né? Não dá para comparar. Não tem melhor comparação. Da história do Brasil, você acha? Não tem comparação. Ele é o melhor disparado. E ele, como foi levantador, né? Ele me passava muita coisa, né? Então... ele mudou o jeito de jogar, ele mudou a mentalidade do time, ele mudou tudo, né? Então, assim, hoje, você vê até hoje no Sesc Flamengo, tá ainda fazendo as meninas jogarem, é muito legal. E você pergunta para 100 das jogadoras, quem não gostaria de treinar com o Bernardo? Todas gostariam, todas. É incrível, todo mundo fala, mas assim, ele é incrível, sabe tirar o melhor da jogadora, sabe cobrar, sabe... Então, eu treinei muito. Depois que eu comecei a namorar com ele, então eu treinei muito mais, né? Eu queria saber como é que foi isso, porque assim, eu me lembro bem de assistir e ver o Bernardo dando duríssimas, né? Cara. Assim, tanto mulher hoje quanto melhorou. homem, etc. Era uma coisa que eu ficava assustado. Eu falei, cara, esse homem é bravo. E a gente, essa semana, teve o Fernando Diniz, né? Em evidência, né? Mas não era nesse nível. Não era nesse nível. Não, sim, o Bernardinho era duro. Era duro. A câmera pegava assim no tempo, arrancando assim. a camisa. A veia saltada aqui. Exatamente. E aí, assim, eu queria saber como é que se deu, porque eu imagino, e aí de fora, assim, existe uma hierarquia ali que é como se fosse seu chefe. E aí, como é que se dá esse grande amor que se desenvolve e vira um casamento sólido, de muitos anos? Como é que isso aconteceu? Aconteceu. A minha mãe, engraçado que mãe nunca erra, né? Que ele ligava da Itália para mim, né? Para saber, como é que tá aí o Brasil? Porque acho que ele já estava vindo, né? Ele estava técnico da Itália até então. Aí minha mãe falou, isso aí vai dar casamento, hein? Bem antes. Logo que ele começou a entrar, eu jogava em Ribeirão Preto na época. Aí ele ligava para saber como é que tá as jogadoras, quem tá bem, quem tá mal. E eu falava, né?
E aí, depois de um tempo que o negócio andou, e foi muito legal. Ele agora, depois que a gente separou, que ele é pai, né? Porque ele ficou muito tempo viajando com a seleção masculina, e as minhas meninas cresceram. A Júlia, de 8 anos, ela tinha 8 anos na época, ela falava assim, ela tem um trauma até hoje, que o pai nunca foi numa festa junina, numa reunião da escola dela, não sei o que, não sei o que. Estava sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Então, assim, mas agora não, agora ele tá E ele pai. fora, ele é um cara Maravilhoso. explosivo ou ele é um cara Não, tranquilo? calmo. Calmíssimo. Quando perde, você tem que fica Claro, um dia claro. de bico, né? Aham. Mas depois melhora, né? Depois melhora. Mas ele é incrível, ele é incrível, incrível. E é muito legal ver quando uma relação termina dessa forma, com ambos se elogiando, né? Verdade. Publicamente. Valorizando o que viveram juntos. Não tem porquê Não tem você porquê. brigar, né? Eu acho um absurdo processos da separação, processo daqui. Gente, usam criança por causa de briga de pai e de Nossa, mãe. cara, isso é muito Isso é um absurdo, é um Absurdo. absurdo. Então, acho que para as pessoas que estão assistindo, tem que fazer direito, né? Cara, e é uma doideira, assim, a gente conversou isso com a Sheila também. Ele e o Zé Roberto ainda continuam a milhão, assim, os dois estão na ativa, estão vencendo, estão... Assim, você acha que isso é positivo também? E por que não teve também outros técnicos vindo na esteira deles, assim? O que você atribui? Tem outros técnicos bons por aí, tem vários outros técnicos, mas é que eles estão ainda lá até sair, daí começa, né? Só que o brasileiro não tem paciência para esperar um cara entrar, um novo entrar, e depois ele vai perder, depois vai começar a ganhar, né? Então, tudo é entrosamento, o negócio vai devagar. Então, assim, acho que a hora que os dois saírem, teoricamente, teria que ser alguém do Bernardo, né? E do Zé Roberto, né? Que já estão trabalhando lá. Então, não sei como é que vai ser. Acho que Los Angeles deve ser a última deles, né? Pelo amor de Deus. Você falou da sua filha de personalidade, né? Você sempre foi muito reconhecida por ter uma personalidade muito forte. Sincerona. Uma Foi líder. escorpiana 2 vezes, imagina. Então, isso já te atrapalhou ou mais te ajudou? Se atrapalhou, não me. Aham. Enfim, né? Que às vezes Você nunca teve problemas em equipe com jogadores por conta dessa sua personalidade de ser muito forte, não? Não. É que às vezes eu falo assim, falo a verdade e a pessoa não quer ouvir, sabe? Assim, aí. Você tem Faz dificuldade. Enfim, mas eu falo para a pessoa evoluir, não Claro. para nada, né? Imagina que eu vou diminuir alguém. Então, assim, às vezes eu falo alguma coisa, aí fala, mas muita gente gostaria de ter falado, sabe? Tipo isso, é bem isso, Te sabe? admiram pela sua coragem. Não é coragem, gente. Tem que falar o que você está achando, né? Por que não falar? E Nesse momento de hoje ainda, tem que falar. Hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque hoje é outra época hoje, né? E você, com relação às críticas que você ouvia, tanto do treinador como, sei lá, do comentarista, o que eu noto hoje, no mundo de hoje, é que, por exemplo, vários profissionais, vamos pegar um exemplo aqui claro, para a gente não parecer papo de louco. O futebol tem um técnico que foi muito renomado, que é o Vanderlei Luxemburgo. E esse técnico, de repente, começou a dar errado em dado momento da carreira. E muita gente acredita que ele passou a dar errado porque ele era um cara que cobrava muito os caras, ele era muito duro, e essa nova geração não suporta mais esse tipo de cobrança, não aguenta mais ouvir determinadas críticas e tudo mais. Você acha que você sempre foi boa também para ouvir críticas e lidou muito bem com isso, e você também sente nessa nova geração uma dificuldade para lidar? Então, acho que a nova geração é esquisita, né? Essa nova geração é esquisita. Pela definição, né? Não, é diferente, é tudo diferente. Ai, não me toque, ai, não fala assim com meu filho, ai, não sei, sabe assim, é cheio de senões, né? Eu acho que minha geração era muito melhor, assim, não tinha frescura, não tinha nada. Mas hoje você tem que pensar, minhas filhas ficam me podando, você entendeu? Então, assim, ai, mãe, não fala assim, ai, mãe, não sei o quê. Enfim, então, assim, elas são tem que tomar cuidado, mas estou dizendo,
Eu falava, o Bernardo, quando eu cheguei na seleção, ele me pegou e falou, você é muito individualista, falou para mim. Falou pra você isso. Você Isso é é uma muito coisa individualista, legal. você joga para você e não sei o que, nananana. E aí eu tive que mudar, fui mudando, tanto é que depois ele me botou de capitã, entendeu? Então, assim, quando você recebe eu recebo uma crítica, eu vou parar para pensar se isso faz sentido ou não. Tem gente que já, ai, ridículo, não sei Já o quê, rebate. nananana. Não, para pensar, que sempre tem um fundo verdade. Então, daí eu fui evoluindo, e foi quando eu... Você encontrou fundamento quando ele falou essas coisas? Quando você refletiu, você falou, puta, ele tá exagerando ou não? Não, Ele eu tem acho que razão. eu era muito mesmo, eu jogava pra mim, assim, tipo assim, eu gostava de jogar, mas pra mim, assim. De se destacar. Um esporte coletivo, né? Exatamente. E aí depois eu melhorei, enfim. Então, assim, eu gosto de ter feedback sempre. Você falar, meu, seu podcast tá horrível isso daqui, eu vou lá melhorar, entendeu? Vou prestar atenção no que você fala. Sempre é bom. Sempre é bom ter alguém que tá de fora vendo, né? Tem alguma derrota da seleção que te marcou muito, que te dói até hoje? Ou você... Só 24-19, que a gente deixou de fazer um ponto. Ficou, e essa mas derrota não- ficou marcada a Mari, né? Na Mari, Coitada, velho. Ela sofreu. Mas, enfim... Gente, eu sei ganhar e sem perder, né? Mas, enfim, lógico que eu gostaria de ter chegado a uma final olímpica, mas não era para chegar, tá tudo bem. O Nascimento Felipe mandou uma pergunta legal aqui no nosso chat. Falou, boa tarde, mestres. A Fer viveu os dois lados da disputa Osasco e Rio no auge. Rolava muito atrito na seleção por conta dessas disputas? Como era a competitividade das atletas nessa época? Não, na seleção não. Até vai ter agora. eram rivais, Semana né? que vem a Globo vai fazer uma reportagem, Osasco, Rio de Janeiro. Vai fazer uma reportagem. Quem treinava o Rio era o Bernardinho. E quem treinava o Osasco Eu não sei se era eu- o Zé Roberto ou se era o... Quem era? Não, acho que o Luiz Omar é mais novo. eu tô pensando, tô tentando lembrar aqui, mas enfim, já eu busco aqui. Enfim, então assim, mas não tinha, não. Na seleção chegava, era todo mundo... Vocês zoavam, não? Chegou, ganhamos de você. Alguma coisa assim, lógico. Eu ganhei de 15-0 do Rio de Janeiro, Rexona ganhou do Leite Nestlé 15-0, não sei o que, 15-1. Na época era 21, sei lá. Ganhamos um 7-0. Aí, lógico, você vai dar uma gozada, né? Mas tô dizendo, brincadeira, assim, né? Enfim, mas não tinha. Depois a gente tira as férias, depois que chega na seleção. Mas quando você ganha, você chega mais, né? Grandona, né? Moral, né? O vôlei sempre foi uma modalidade muito aberta, mais aberta às marcas, essa coisa do naming right, a gente conhecia o Rexona, o Leite Nestlé, Torce por uma marca. é meio que o Sada Cruzeiro que tem e tal. E hoje o futebol está cada vez mais comum com isso. Agora a gente tem o Red Bull Bragantino, Red Bull em tudo quanto é lugar aí e tal. A Fórmula 1 também entrou nessa recentemente com a própria Red Bull. O que eu ia te perguntar é o seguinte, você acha que o vôlei foi visionário nessa parte de fazer esse relacionamento com a marca? Porque eu me lembro você falou de Ibirapuera, quando eu ia ver jogos do Ibirapuera, a presença da marca, não só no naming right, mas nas camisas, mas na interação com a torcida, é muito além do que a gente vê no futebol. Tipo, você tinha uma relação com a marca quando você ia ver o jogo de vôlei. Ativações, né, que eles chamam. Tinha muito. E por que você acha que é uma coisa muito restrita ao vôlei? Não, eu acho que naquela época, a única coisa ruim que, por exemplo, era Rexona, eles não falavam, eles falavam Curitiba. Não na falavam, televisão. a Globo não falava. Isso. A Globo não falava. Ridículo, Era ridículo isso. Leites Nestlé, era Jundiaí. Não sei o quê. Osasco, não era, sei lá, Finasa. Enfim, isso aí não ajudava, a televisão não ajudava. Comentava, né? Todo mundo reclamava sobre isso. Mas, assim, é muito legal. Hoje também, o Osasco ainda tem essas coisas, tem uma torcida muito presente. O Rexona lá, que acabou o Rexona, agora é Sesc Flamengo também. Então, isso você vai criando, né? Vai criando na sociedade.
e aí as pessoas comparecem. Então, eu acho que é importante ter as marcas aparentes. Se o cara te dá dinheiro, a Red Bull dá dinheiro para não sei o quê, tem que falar o nome do patrocinador. Claro, certeza. é lógico. Isso é para o bem do esporte. Daí outras empresas vão querer entrar. Está aparecendo Olha lá, estão falando na meu nome, Globo, está exato. aparecendo na Sport TV, né? Eu acho que é muito importante falar o nome dos patrocinadores. E qual que é o papel aí para você do Estado para fomentar o esporte? Qual deveria ser o papel do Estado para se fomentar cada vez mais com que as pessoas pratiquem mais esporte? Eu acho que tinha que ter... Todos os ginásios devia ter um vôlei, um basquete, um handball. Acho que tinha que ter umas escolinhas, sabe? Isso falta no Brasil. Tanto é que a gente não vê grandes renovações, a gente vê a passos lentos, porque não se trabalha muito, entendeu? A base. A base tem que treinar toque, manchete, defesa, bloqueio. Fundamento, né? Fundamento. Porque hoje as jogadoras são tudo meio. Eu passe jogador. mais ou menos, Tudo levantamento meio, mais ou tudo menos. meio, sabe mais ou menos, sabe? Na nossa época, não. Você sabia defender, você sabia levantar, você sabia bloquear, você sabia tudo. Treinava-se muito. Isso é muito base, né? Isso é base. Base tem que ter para tudo. Tudo que você for fazer, você tem que ter uma base. Senão você vai fazer mais ou menos. Você avalia que a geração atual do vôlei feminino, ela é mais ou menos assim ou ela é Eu acho que poderia boa? ser melhor. Poderia ser melhor, eu acho. Em que sentido, assim? Eu acho que de treinos mesmo, de treinos técnicos, né? Fazer mais treinos técnicos. Tem que treinar técnico até ficar boa, sabe? Você vê algum país assim que hoje desponta, você fala, puta, o Brasil poderia estar nesse nível, ou você acha que é uma questão da nova geração no mundo inteiro, essa deficiência Eu acho que técnica? a Itália tá... Eu não sei, não vejo a base da Itália, mas você vê os campeonatos juvenis, quem ganha a Itália, China, Estados Unidos, ganha outros países. O Brasil não tem ganhado, entendeu? Antes a gente ganhava tudo, assim, ó. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser mudada. Quem sumiu foi as grandes rivais de vocês naquela época, que é Cuba, né? Mas elas também, tadinha, tão... Tem alguma levantadora que você goste muito de ver jogar hoje, independentemente da nacionalidade? Gente, eu estava vendo Minas, uma jogadora do Minas, a levantadora que veio para o Minas, muito boa. Ela acho que ela acho que ela é canhota, ela ataca de segunda. Muito boa, uma menina que está jogando no Minas. Puxa aí pra gente, produção. Como é que chama, Alemã? Não, a Júlia Kudes é meio. É o nome assim? Júlia também? Polonesa, olha Ela é isso. polonesa, cara. A Polônia tem a Regiane, que jogou comigo muito tempo lá no Rio. Ela está na Polônia. A Roberta, levantadora da seleção, está na Polônia. A Polônia tem um campeonato considerável. Na minha época não tinha Polônia, não tinha Turquia, não tinha... Só tinha... Cuba. Era Cuba, Rússia, China. Era esses os times. E hoje abriu o mundo todo joga vôlei, né? É incrível. Hoje os Estados Unidos agora deu uma mudada, né? O Kirali, que foi campeão com o feminino, agora está no masculino e entrou um técnico novo. A gente estava falando a Simone, que joga no Sesc Flamengo, é a melhor atacante que a gente já viu americana. E ela não está na seleção, né? Daí já fala, mas não se dá com o técnico, entendeu? Tem política também, né? Com certeza. Enfim. Então, mas eu falei, agora o técnico mudou. De repente, agora com esse novo técnico, ela entra, que ela é muito boa. Entendi. Ô Fê, para a gente continuar esse papo, eu queria te perguntar o seguinte. Quando você tinha uma grande alegria no esporte, quando você vencia um torneio ou você levantava uma taça, e quando você teve as suas grandes derrotas, o que você acha que... você consegue explicar? Porque assim, você acha que a alegria que você sentia na hora de você levantar um troféu era maior do que a tristeza que você sentia quando você perdia? Você era uma pessoa que sentia mais a derrota do que a vitória? A vitória, sempre a vitória, nossa. Era uma alegria, você conseguiu o que você queria, o seu objetivo, você chegou nele. Isso é tudo de bom. Eu treino para ganhar, não treino para perder. Derrota é um percalço que você passa na sua vida, né? Mas estou dizendo, a derrota me deixa triste, lógico,
Perdi. Por que eu perdi? Porque eu errei aqui, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tira o que tem de bom e esquece, entendeu? Passou. Tem gente que vive a derrota 10 anos. Ainda lembra daquela derrota. Você não... Nunca deixou abalar. Nada, imagina. Vamos pro próximo jogo. Nas suas entrevistas eu achei isso legal, assim, você é muito segura de toda a sua carreira, assim. Você aparenta não ter nenhum arrependimento. Eu tô errado ou não? Dá certo, A gente tem que fazer as coisas para dar certo, né? Se der errado, aí você muda o roteiro, muda alguma coisa, mas você tem que fazer para dar certo. E graças a Deus, a maioria deu certo, né? Poucas vezes. Uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte, a gente vê, e você que já passou por essas várias fases, né? Porque, assim, vôlei, seleção, é TV aberta. A gente conhece, você vê na Globo, domingo, sábado de manhã, então o seu rosto estava sempre ali. Antigamente na Band. Audiências, até porque naquela época não tinha internet, então eram audiências ainda maiores do que tem hoje. Imagino que você era muito reconhecida na rua e tudo mais, e parada, autógrafo, né? Só que assim, existe um momento que imagino que isso na vida de qualquer atleta, o atleta vai diminuindo um pouco, imagino que essa exposição, o número de pessoas que reconhecem talvez diminua ou não. Como é que é lidar com isso em termos de ego? Depois que para, você era alguém que tinha esse ego, tipo, que você sentiu, você falou, pô, cara, hoje me reconheciam mais, hoje me reconhecem menos, ou, cara, isso é natural, isso é normal da vida, ou não? Você ainda tem o mesmo reconhecimento que você tinha antes? Me conta um pouco disso. Não, as pessoas... Engraçado, né? Porque hoje em dia, assim, os últimos 15 dias que eu estava no Rio, várias pessoas vieram falar comigo. Fernanda, é que tem muita gente de fora, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas mais velhas, assim, de 40, 50 anos, acompanharam, né? Claro. Então, vem falar. Foi um cara agora de Curitiba que adorava. Aí ele foi lá na praia me ver, entendeu? Então, assim, engraçado isso, né? A nossa turma, assim, de 40 a mais, tem muita gente que vem falar. Acho que vai perdendo a vergonha, né? Porque, assim, você vai ficando mais velho, você vai ficando. Aí eu recebo muito, assim, engraçado. E até agora na praia, outro dia eu falei assim, nossa, eu sigo o seu canal. Fiquei tão feliz, assim, sabe? Que agora eu quero que as pessoas me vejam para a saúde mesmo, né? Lógico, o esporte também, mas estou dizendo que era uma pessoa que falou que tem um cara lá do Caiçaras que ele já emagreceu. Eu falei com ele, me incomodava, né? Aí eu fui falar com ele, aí ele começou a fazer jejum intermitente, já perdeu 40 quilos, entendeu? Assim, fala com a pessoa e a pessoa quer emagrecer, já estava naquela fase que queria mudar o estilo de vida, aí fica nadando, tá malhando, sabe? Eu fico tão feliz quando eu vejo que alguém tá fazendo alguma coisa assim para melhorar. Uhum. Porque é isso. E, Fernanda, você na época que você jogava, você era... Não sei nem se esse termo ainda é atual e tal, mas você era quando eles diziam sex symbol, né? Você era uma mulher que era um padrão de beleza ali, que todo mundo comentava e tudo mais. Como é que você lidava com isso? Com relação às mulheres, com relação aos homens, esse olhar? Tranquilo, nada demais, nada. Nunca... Só me envaidecia apenas, só. Mas nada, não me atrapalhava, nada. Era legal, né? Eu, Ana Paula, né? Que eram as mais... Eu vi uma foto da Ana Paula, vou mandar meu canal para Ana Paula agora. Ela tá bem mais gordinha um pouquinho. Enfim, está arrebentando lá, eu adoro as matérias dela. Enfim, então é isso. Naquela época era bem legal. Você considera que a sua geração, que o pessoal não ganhou o ouro, etc e tal, ela meio que deixou um legado para a geração seguinte que veio e levou o bicampeonato olímpico de vôlei? A geração da Sheila e tudo mais. Você considera que vocês deixaram um legado? E que legado foi esse? Não, acho que a gente abriu portas, porque Cuba depois acabou. Cuba, né, que era o grande terror, cada uma foi para um lado, e aí depois elas vieram, né? Então, assim, com certeza a gente abriu portas para
para que elas conseguissem o ouro, com certeza. E o mundo foi aquela transição, né, do mundo, as mais velhas saindo, e aí foram chegando as mais novas, né? Então acho que era o caminho, né? Daí elas conseguiram. A gente tem... Pode falar. Não, eu ia falar dessa rivalidade com Cuba. Qual que era o tempero ali? O que tinha de diferente que acendeu essa rivalidade? Assim? Eu lembro que eu foi era no muito pequeno, eu final, via foi só provocações na rede. que elas tal. gritavam, salta tica, Mireia, né? Que gritava, salta tica. E aí, depois, no final, na Moser, elas começaram a rir na cara. Tem a Torres, que era uma jogadora de meio, que era nojenta. Elas gritavam. A gente era amiga delas até então. Né? Elas traziam charuto pra gente, a gente levava, dava esmalte, batom, levava para elas. Charuto cubano, é famosíssimo. Famosíssimo. E aí, depois, lá em Atlanta, que deu o erro, né? Foi o erro na final. Na final, não, naquele jogo. E aí, depois, teve mais um episódio ainda com a Ana Paula em Xangai, quando a gente foi jogar um Grand Prix daqueles. Depois acabou. Aí elas pararam de jogar, enfim. Hoje tem umas que estão no vôlei, tem uma menina que está aqui, a levantadora que está aqui, está lá em Ribeirão Preto, tem uma delas aqui. Algumas estão na Itália, a Magali acho que está em Miami. Naquela época de Fidel era terrível, né? Porque a menina saiu, depois o pai morreu, ela não conseguia voltar. Foi cruel com as meninas do vôlei, assim. Fernanda, como é que você viu a atuação dessa tua Ana, da Ana Moser, no Ministério do Esporte, mais recentemente? Eu não acompanhei mesmo. Eu falo com ela rapidamente, assim, não acompanhei o que ela fez, o que ela não fez. Não posso falar porque eu não acompanhei. E a gente tem um quadro aqui de Best Nacional, que a gente fala sobre brasilidades. Eu queria que você me dissesse o que você espera do futuro do vôlei brasileiro, tanto no sentido de fazer com que mais pessoas pratiquem esse esporte, desenvolva mais jogadores e jogadoras, e, claro, do futuro da seleção. O que você espera? Você acha que, num médio prazo, a gente vai voltar a ver ou a seleção masculina ou a feminina tendo grandes conquistas, como Mundial, como Olimpíada? Como é que você tem a sua visão hoje do vôlei brasileiro? Acho que a Ana Cristina, que morreu, que operou o joelho, né? Ela era uma grande falta, ela fez na seleção, né? Nesse último tempo. Acho que agora ela voltando, as chances do Brasil aumentam. As meninas estão mais maduras hoje. Hoje o Brasil está muito parelho, né? Você ganha um jogo assim 3-2, aí perde um 3-2, está muito parelho. Pode ganhar, dominando, né? Pode ganhar a Itália, pode ganhar a Turquia, pode ganhar a Polônia, pode ganhar a China, pode ganhar qualquer um, entendeu? Acho que o vôlei hoje está muito, pode ser um dos 4 ali ganhando. Então, mas assim, ganhar, tem agora Los Angeles, né? Vai ser... As próximas Olimpíadas, vai né? ser boa, mas temos uma líbera boa, acho que o time tem bastante gente, né? Acho que precisa uma saída de rede boa, né? Porque eu acho que a Rosa Maria ela é boa, mas eu acho que precisava de alguém mais atacante de saída. Eu acho que faltam. O Brasil está bem nas pontas. Já pensou em ser técnica? Ai, não tenho paciência nenhuma. Não tenho paciência. Não. É que eu tenho facilidade para jogar, então eu falo, ai, como que você não consegue fazer isso? Vou lá, eu faço eu. Eu não É tenho. tão simples, pô. Não, mas eu falei assim, o Bernardo ama o que ele faz, né? Ama. Mas eu falei, imagina, vivi 20 anos da minha vida numa quadra, vou viver mais 20 anos da minha vida numa outra quadra. Não, vai fazer outra coisa. Mas você assiste, assim, você tá de boa em casa? Assisto. A Vitória, outro dia, estava sem ninguém para ir, eu fui com ela assistir lá um jogo, contra o Osasco. Não, contra o Osasco não, um joguinho bom. Aí ela adora, ela vai. Minha filha as 2 filhas sabem muito de vôlei, né? E aí às vezes eu tenho que ir com ela. E quais são os seus hobbies hoje em dia? O que você gosta de fazer? Hoje eu malho, faço musculação, que todo mundo depois dos 50 tem que malhar. Faço no Rio, quando eu estou no Rio, faço stand-up no mar lá. Nossa. Aquele da... legal, hein? Puta, isso Aquele é assim. divertido. Eu já hein? fiz. É divertido. Muito legal.
Aí, que mais? Beach tênis, às vezes, eu jogava frescobol, muito frescobol. Joga um Então, tão me voleizinho na chamando. praia, assim? Eu joguei em Recife, eu passei o Réveillon em Recife, né? Me chamaram para jogar vôlei até na praia. Joguei um pouco lá. E aí, enfim. Porque minha mão continua boa, cara. Eles falam, mas é incrível, você levanta ainda. Claro, pô. Caramba, velho. É, O Rogério Ceni bateu uma falta hoje. Vai. No ângulo, velho. exatamente. Então, Queríamos te agradecer demais por Obrigada, essa obrigada. menina. É uma honra contar com uma grande campeã como você. Desejamos sucesso na carreira. obrigada. E muito obrigado mesmo, sucesso no seu podcast. Seu canal. E, enfim, Obrigada. tudo que você se predispor a fazer. Muito obrigado por ter vindo. Você chegou aqui por conta da Fernanda, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Amanhã a gente está ao vivo de manhã com Bom Dia e na quinta, além do Bom Dia. Que hora que é o Mário Marra? 5h30 da tarde, com o comentarista dos canais ESPN, Mário Marra, para a gente falar bastante de Liverpool e Galo. Ah, sim, Né? Atlético Mineiro. Temos o que falar. Premier League. É isso. Um abraço, gente. Valeu, obrigado gente. a todo mundo. Valeu, Obrigado, Fernanda. Tamo Tchau. junto. Abraço.